Ele, um milionário cético, presenteia sua empregada com uma viagem de luxo, um pretexto para vê-la. Ela, Jaqueline, dança feliz. Ele a vê com outros, e o ciúme o consome, revelando seu amor. Antes de começarmos a história, deixe um comentário e nos diga de qual cidade você está assistindo. Aproveite a história! O despertador tocou às 5 da manhã, como todos os dias. Jaqueline Ramos abriu os olhos no pequeno quarto nos fundos da mansão, onde as paredes descascadas contrastavam com o luxo que ela limpava diariamente. Aos 28 anos, carregava nos ombros o peso de sustentar a família que ficara em Minas Gerais. A mãe doente, o irmão mais novo tentando terminar os estudos e as contas que nunca paravam de chegar. Levantou-se em silêncio, como sempre fazia, para não acordar Conceição, a governanta idosa que dividia o quarto com ela. Suas mãos, calejadas pelo trabalho pesado, foram automaticamente até o uniforme cinza que pendurava na cadeira. Mais um dia na mansão Castellani, mais um dia sendo invisível. Jaqueline havia aprendido desde cedo que pessoas como ela nasciam para servir. Não era a amargura, era a aceitação. Sua mãe, Dona Marlene, sempre dizia: "Filha, trabalho honesto não desonra ninguém. Você faz sua parte com dignidade e Deus reconhece." E era assim que vivia, com dignidade silenciosa. Mesmo quando alguns dos outros funcionários sussurravam sobre sua beleza natural, sobre como era desperdício uma moça como ela se esconder atrás de uniformes largos e cabelos sempre presos. Ao descer para a cozinha, encontrou Conceição já preparando o café do Sr. Enzo. A mulher de 60 anos a olhou com carinho maternal. "Hoje vai ser um dia diferente. Minha filha", disse a governanta, mexendo o açúcar na xícara de porcelana fina. "O patrão vai estar em casa o dia todo. Reuniões importantes na biblioteca." Jaqueline assentiu. Enzo Castellani era uma figura quase mítica para ela. O dono de tudo aquilo, o homem que aparecia nas revistas de negócios, o CEO que comandava uma rede de hotéis de luxo espalhados pelo mundo. Em 3 anos trabalhando ali, suas interações haviam sido mínimas. Um bom dia ocasional quando cruzavam pelos corredores, um aceno de cabeça quando ela se afastava rapidamente para não atrapalhar seu caminho. Ele era diferente dos ricos arrogantes que já conhecera. Não gritava com os funcionários, não fazia exigências absurdas. Era educado, mas distante, muito distante. Como se vivesse em uma dimensão paralela, onde sentimentos eram luxos que não podia se permitir. No 4º andar do edifício comercial que levava seu nome, Enzo Castellani ajustou o nó da gravata italiana diante do espelho do banheiro executivo. 40 anos de vida, bilhões no banco, reconhecimento internacional e uma solidão que o consumia por dentro como ácido. Havia construído um império depois que Alessandra, sua ex-noiva, o deixou por outro homem 5 anos atrás. "Você é frio demais, Enzo", foram suas últimas palavras. "Tudo em você é calculado, estratégico. Onde estão suas emoções? Onde está o homem que se apaixona?" Desde então, optara pelo controle absoluto. Relacionamentos eram contratos. Mulheres eram companhias temporárias para eventos sociais. O coração era um órgão que bombeava sangue, nada mais. Funcionava perfeitamente até conhecer Jaqueline. Não sabia exatamente quando começou a reparar nela. Talvez foi no dia em que a viu cuidando das flores do jardim, conversando baixinho com as rosas como se fossem amigas queridas. Ou quando a flagrou dançando sozinha na sala de estar enquanto limpava, movendo-se com uma graça natural que contrastava com a rigidez de seu mundo. Jaqueline era tudo que ele não era, espontânea, genuína, viva. Ela sorria para os pássaros que vinham à janela, deixava bilhetinhos encorajadores para os outros funcionários e irradiava uma luz que ele não conseguia definir. Era como observar alguém que ainda acreditava na bondade do mundo, e isso o fascinava e o perturbava ao mesmo tempo. Nos últimos meses, pegara-se criando desculpas para trabalhar mais em casa, apenas para vê-la pelos corredores. Conhecia sua rotina.
Às 6 da manhã, limpava a sala de estar, às 8, organizava a biblioteca, às 10, cuidava das flores. Era patético, mas não conseguia parar. Enzo sabia que estava pisando em território perigoso. Jaqueline era sua funcionária, dependia dele para sobreviver. Qualquer movimento em falso poderia arruinar a vida dela. Mas o que sentia não era apenas atração física. Era algo mais profundo, mais assustador. Era como se ela segurasse a chave para uma parte dele que havia trancado há anos. Era uma quinta-feira chuvosa de março, quando o acaso forçou o primeiro encontro real entre eles. Jaqueline subia as escadas com uma bandeja do café da tarde para a biblioteca, onde Enzo trabalhava com seus advogados, revisando contratos internacionais. A madeira escura e envernizada estava escorregadia por causa da umidade e seus sapatos gastos não ofereciam a aderência necessária. Aconteceu num segundo. O pé esquerdo escorregou no degrau. A bandeja voou de suas mãos e ela se preparou para uma queda dolorosa. Mas braços firmes a seguraram pela cintura, impedindo que despencasse escada abaixo. Quando abriu os olhos, estava colada ao peito de Enzo Castellani. Podia sentir o perfume masculino, caro e discreto. Podia ouvir os batimentos do coração dele, acelerados como os seus. Os olhos dele, de um castanho quase dourado, a estudavam com uma intensidade que a fez corar. "Você está bem?" perguntou ele, e sua voz tinha uma suavidade que ela nunca havia ouvido antes. Jaqueline tentou se afastar, mas as pernas ainda tremiam. Eu sinto muito, Sr. Enzo. A bandeja, o café... Vou limpar tudo agora mesmo." "Esqueça a bandeja", ele disse, ainda a segurando. "Você poderia ter se machucado seriamente." Foi então que ela o olhou de verdade pela primeira vez. Não o patrão distante, não o milionário inalcançável, mas um homem que a segurava como se ela fosse algo precioso. Havia algo em seus olhos que ela não conseguia decifrar. Uma vulnerabilidade que não combinava com a imagem pública dele. "Obrigada por me segurar", sussurrou. Enzo percebeu que ainda a tinha nos braços e relutantemente a soltou, mas não se afastou. "Como você se chama?" "Seu nome completo." Jaqueline Ramos da Silva." "Jaqueline", ele repetiu, como se estivesse provando o som. "Um nome bonito." O momento foi quebrado pela chegada de Conceição, que subiu correndo ao ouvir o barulho da bandeja caindo. "Meu Deus, o que aconteceu aqui?" "Um pequeno acidente", explicou Enzo, voltando imediatamente à postura formal. "Providencie para que alguém limpe isso." E Jaqueline... Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dela. "Venha à minha biblioteca em 1 hora. Precisamos conversar." Jaqueline sentiu o estômago afundar. Certamente seria demitida. 3 anos de trabalho honesto perdidos por causa de uma queda tola. Como explicaria para a família? Como pagaria o tratamento da mãe? Mas havia algo no olhar de Enzo que não parecia raiva. Era algo muito mais perigoso, muito mais perturbador. Era interesse. E isso mudaria tudo. 1 hora depois, Jaqueline bateu na porta da biblioteca com os nós dos dedos tremendo. Havia trocado o uniforme manchado por um limpo, prendido o cabelo com mais cuidado e tentado esconder o nervosismo atrás de uma postura ereta. Conceição havia tentado tranquilizá-la, dizendo que o Sr. Enzo não era homem de demitir funcionários por acidentes, mas Jaqueline não conseguia esquecer a intensidade do olhar dele. "Entre", veio a voz grave do outro lado da porta. A biblioteca era o santuário de Enzo. Paredes cobertas de livros raros, um bar de cristal no canto, poltronas de couro italiano e uma mesa de mogno que custava mais que sua casa inteira em Minas. Ele estava de pé diante da janela, observando a chuva que caía sobre São Paulo, as mãos cruzadas às costas. "Sente-se", disse sem se virar. Jaqueline escolheu a cadeira mais distante da mesa, mantendo a postura formal. "Sr. Enzo, sobre o que aconteceu, eu assumo total responsabilidade. Sei que foi descuidado da minha parte. Quantos anos você tem?" Ele interrompeu, finalmente se virando para encará-la. A pergunta a pegou desprevenida. 28, senhor.
E há quanto tempo trabalha aqui? 3 anos. Enzo se aproximou lentamente, como um predador estudando sua presa. Jaqueline sentiu cada passo ecoar no silêncio da sala. Em 3 anos, você nunca faltou um dia. Nunca chegou atrasada. Conceição me conta que você trabalha mais que o necessário, ajuda os outros funcionários e nunca reclamou do salário. Mesmo quando soube que outros em posições similares ganham mais. Ela não sabia onde aquilo ia dar. Eu sou grata pela oportunidade, Sr. Enzo. Não tenho motivos para reclamar. Por que não? Ele parou diante dela, obrigando-a a erguer o olhar. Por que uma mulher inteligente, bonita, se contenta em ser invisível? O coração de Jaqueline disparou. Bonita? Ele havia dito que ela era bonita? Eu não me vejo assim, senhor. Só faço meu trabalho. Isso é justamente o problema. Enzo se afastou, servindo-se de um uísque escocês. Você se esconde. Por quê? A pergunta íntima a desarmou. Pessoas como eu nascem para trabalhar, Sr. Enzo, não para sonhar alto demais. Pessoas como você... Ele tomou um gole, os olhos nunca deixando o rosto dela. Você quer dizer pessoas pobres? Jaqueline enrijeceu. Com todo respeito, senhor, o senhor não faz ideia do que é minha realidade. Então me conte. Por um momento, ela hesitou. Mas havia algo na voz dele, uma curiosidade genuína que a fez baixar as defesas. Minha mãe está doente. Precisa de remédios caros, tratamentos que o SUS não cobre completamente. Meu irmão mais novo está no último ano do ensino médio, sonha em fazer faculdade. Tenho primos que às vezes precisam de ajuda. O dinheiro que ganho aqui sustenta 6 pessoas em Minas Gerais. Enzo absorveu cada palavra. Buscar por supras do seu purpose. E você, o que Jaqueline quer para si mesma? A pergunta a atingiu como um soco. Ninguém nunca havia perguntado isso. Não importa o que eu quero. Importa para mim. O silêncio que se seguiu foi carregado de eletricidade. Jaqueline sentiu algo mudando no ar entre eles, uma tensão que não conseguia nomear. Enzo a olhava de um jeito que a fazia se sentir exposta, como se ele enxergasse através das camadas de proteção que havia construído. Por que está me perguntando isso? Ela sussurrou. Enzo colocou o copo sobre a mesa com mais força que o necessário. Porque em 3 anos, observando você, percebi que és a única pessoa real nesta casa. A única que não quer nada de mim, além da oportunidade de trabalhar honestamente. O senhor me observa? A pergunta saiu antes que pudesse se censurar. Enzo riu baixinho, um som sem humor. Mais do que deveria. Ele se aproximou novamente e, desta vez, Jaqueline não conseguiu evitar o perfume masculino, a presença magnética dele. Você me intriga, Jaqueline. Sua força silenciosa, sua dignidade mesmo quando ninguém está olhando. Você cuida das flores como se fossem filhas. Sorri para os pássaros, deixa bilhetinhos encorajadores para os outros funcionários. É como se trouxesse vida para esta casa morta. Jaqueline se levantou abruptamente, assustada com a intimidade da confissão. Sr. Enzo, eu acho que não deveria estar ouvindo isso. Por que não? Ele bloqueou sua passagem para a porta. Porque sou seu patrão. Porque sou rico e você é pobre. Porque a sociedade diz que pessoas como nós não deveriam se conectar. É exatamente por isso. Ela explodiu, surpreendendo a ambos com a intensidade. O senhor vive em um mundo onde pode ter tudo o que quer. Eu vivo em um mundo onde sei meu lugar. Essa conversa, isso que está acontecendo, só pode acabar mal para mim. Enzo ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava mais baixa, mais perigosa. E se eu dissesse que não me importo com o que a sociedade pensa, eu diria que o senhor não pensou nas consequências. Jaqueline respirou fundo, recuperando a compostura. Posso voltar ao trabalho, Sr. Enzo. Por um momento ela pensou que ele fosse impedi-la. Mas então Enzo se afastou, voltando para trás da mesa. Claro, mas antes, ele abriu uma gaveta e retirou um envelope grosso. Isto é para você. Jaqueline olhou o envelope com desconfiança. O que é? Um presente. Ou melhor, um reconhecimento pelo seu trabalho exemplar. Ela não se moveu para pegar. Que tipo de reconhecimento? Uma semana no Resort Castellani em Búzios, tudo pago.
Uma oportunidade de descansar, de se divertir, de ver como é viver sem se preocupar com nada por alguns dias. Jaqueline o encarou como se ele tivesse enlouquecido. Sr. Enzo, eu não posso aceitar isso. Por que não? Porque... Ela procurou as palavras. Porque pessoas como eu não vão a resorts de luxo. Porque não tenho roupas apropriadas. Porque não sei como me comportar nesse ambiente. Porque tem medo de descobrir que merece coisa melhor do que se esconder nos bastidores. A observação a atingiu em cheio. Enzo continuou, sua voz ganhando persuasão. Uma semana, Jaqueline. Uma semana para descobrir quem você é quando não está cuidando de todo mundo, quando não está se fazendo invisível. Considere um experimento. E qual seria o propósito desse experimento? Os olhos dele brilharam com algo que ela não conseguiu identificar. Descobrir se minhas suspeitas sobre você estão corretas. Que suspeitas? Mas aqui por trás dessa fachada de humildade, existe uma mulher extraordinária morrendo para sair. Jaqueline sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Havia algo na voz dele, na forma como a olhava, que sugeria que aquele presente não era apenas generosidade. Era algo mais pessoal, mais perigoso. Eu preciso pensar, ela disse finalmente. Tem até amanhã para decidir. O avião parte sexta-feira de manhã. Enzo voltou a olhar pela janela. Uma última coisa, Jaqueline. Estarei no resort na mesma semana. Compromissos de negócios. Espero que isso não a faça desistir. O coração dela disparou. O senhor estará lá? Será um problema. Jaqueline o estudou por um longo momento. Havia algo que ele não estava dizendo. Uma agenda oculta por trás daqueles olhos dourados. Mas também havia uma vulnerabilidade ali, um homem solitário oferecendo algo que talvez ele mesmo não entendesse completamente. Não sei, ela respondeu honestamente. Talvez seja o maior problema da minha vida. E saiu da biblioteca sem pegar o envelope, deixando Enzo sozinho com seus pensamentos e com a certeza de que havia posto em movimento algo que não poderia controlar. Jaqueline passou a noite inteira olhando para o envelope sobre a cômoda. Conceição havia tentado convencê-la, dizendo que era uma oportunidade única, que ela merecia descansar depois de anos se sacrificando pela família. Mas o que mais a aterrorizava não era o luxo do resort, era a perspectiva de passar uma semana no mesmo lugar que Enzo Castellani. Na manhã seguinte, bateu novamente na porta da biblioteca. Ele estava ao telefone, gesticulando enquanto falava em inglês fluente com alguém em Londres. Quando a viu, encerrou a ligação rapidamente. Decidiu? E perguntou como se não tivesse dormido pensando na resposta dela. Vou aceitar, disse Jaqueline, mas com condições. Enzo ergueu uma sobrancelha. Condições? Isto não muda nada entre nós. Quando voltarmos, eu continuo sendo sua funcionária e o senhor continua sendo meu patrão. Nada mais. Claro, ele concordou rápido demais. Nada mais. Mas ambos sabiam que estava mentindo. O Resort Castellani, em Búzios, era um paraíso que parecia ter saído de uma revista. Bangalôs de madeira e vidro se espalhavam por uma propriedade de frente para o mar, conectados por trilhas floridas. Jaqueline ficou em silêncio no carro que a buscou no aeroporto, observando pela janela um mundo que nunca imaginara pertencer a ela. Seu bangalô era maior que a casa da família em Minas. Tinha uma varanda privativa com rede, banheira de hidromassagem na suíte e um closet cheio de roupas em seu tamanho. Vestidos de seda, biquínis de grife, sapatos que custavam mais que seu salário mensal. Um cartão anexado dizia, para que você possa ser quem realmente é. EC. Na primeira noite, ela jantou no quarto, intimidada demais para aparecer no restaurante principal. Mas na segunda, curiosidade e um impulso que não conseguia explicar a fizeram escolher um vestido azul marinho simples e descer para o bar da praia.
O lugar fervilhava com hóspedes sofisticados, empresários, celebridades discretas, socialites europeias. Jaqueline se sentou em um canto, pediu um drink que não sabia pronunciar direito e observou um mundo ao qual nunca pertencera. Posso me juntar a você? Ela se virou e encontrou Enzo parado ao lado da mesa. Não o patrão formal de terno escuro, mas um homem de camisa branca entreaberta, cabelos levemente bagunçados pelo vento do mar. Parecia mais jovem, menos controlado. É um país livre, ela respondeu tentando soar casual. Ele se sentou, pediu um uísque e ficaram em silêncio por alguns momentos, ouvindo as ondas quebrarem na praia. Como está sendo? Perguntou finalmente. Surreal. Jaqueline tomou um gole do drink. Sinto como se estivesse representando um papel em uma peça de teatro. E que papel seria esse? Uma mulher que pertence a este mundo. Enzo a estudou. Talvez você pertença mais do que imagina. Duvido. Ela riu baixinho. O garçom me olhou como se eu fosse um alienígena quando pedi o drink. Claramente não nasci para isto. Nascer para o quê? Enzo se inclinou para a frente. Você fala bem, se porta com elegância natural, tem educação. De onde veio tudo isso? Jaqueline enrijeceu imperceptivelmente. Do que está falando? Conceição me contou que você ajuda o filho dela com o inglês, que corrige a gramática dos outros funcionários, que às vezes a encontra lendo livros da minha biblioteca. Os olhos dele se estreitaram. Quem você realmente é, Jaqueline? Por um momento ela considerou mentir, mas o drink, o ambiente e algo na voz dele a desarmaram. Eu costumava ser diferente. Como assim? Jaqueline respirou fundo. Fiz 2 anos de letras na UFMG. Tinha bolsa integral, notas excelentes. Queria ser professora, talvez escritora. Ela parou como se as palavras doessem. Sonhava em escrever livros, em viajar pelo mundo ensinando português para estrangeiros. O que aconteceu? Minha mãe ficou doente no meio do meu 3º ano. Câncer. Precisava de cirurgia urgente, tratamentos caros que o SUS não cobria completamente. Jaqueline girou o anel simples no dedo mindinho. Tranquei a faculdade para trabalhar. Temporariamente, pensei. Isso foi há 6 anos. Enzo absorveu a informação em silêncio. Explicava tanta coisa. A postura ereta, o vocabulário cuidadoso, a forma como ela organizava os livros da biblioteca por autor e não apenas por tamanho. Por que nunca voltou aos estudos? Porque a vida real não espera nossos sonhos. Jaqueline o encarou. Quando você tem 6 pessoas dependendo do seu salário, não há espaço para luxos como educação universitária. Educação não é luxo. É quando você precisa escolher entre diploma e remédio para sua mãe. Enzo ficou quieto por um longo tempo. Quando falou, sua voz tinha uma suavidade que ela nunca ouvira. Você se sacrificou pela família. É admirável. Não é admirável. É necessário. Jaqueline terminou o drink de um gole. Mas às vezes, em noites como esta, eu me pergunto quem eu seria se tivesse feito escolhas diferentes. E quem você seria? Ela sorriu. E pela primeira vez, ele viu um lampejo da mulher que ela havia sido. Confiante, sonhadora, viva. Talvez uma professora que escrevia nas horas vagas. Talvez alguém que viajava pelo mundo colecionando histórias. Talvez... Ela parou, corada. Talvez o quê? Talvez alguém corajosa o suficiente para sentar à mesa do dono do resort e não se sentir uma impostora. Enzo estendeu a mão através da mesa, cobrindo a dela. O toque foi elétrico. Você não é uma impostora, Jaqueline. Você é a pessoa mais real que já conheci. Não diga isso. Ela tentou retirar a mão, mas ele segurou firme. Por que não? Porque faz com que eu me lembre de sonhos que não posso ter. E se eu dissesse que você pode ter qualquer sonho que quiser? Os olhos dela se encheram de lágrimas, que ela se recusou a deixar cair. Então eu diria que o senhor não entende como o mundo funciona para pessoas como eu. Talvez seja a hora de mostrar a você como o mundo pode funcionar diferente. Naquele momento, com a mão dele sobre a sua, o som do mar ao fundo e as estrelas refletindo na água,
Jaqueline sentiu algo dentro dela se quebrar. Uma barreira que havia construído cuidadosamente para proteger seu coração das impossibilidades da vida. Senhor Enzo, ela começou. Enzo, apenas Enzo. Enzo, ela corrigiu, e o nome soou íntimo demais em sua língua. O que está acontecendo entre nós? Ele entrelaçou os dedos nos dela e sua resposta foi quase um sussurro. Algo que provavelmente deveria me assustar mais do que assusta. E por que não te assusta? Porque pela primeira vez em 5 anos eu me sinto vivo. A confissão ficou pairando entre eles, pesada de implicações. Jaqueline olhou para as mãos entrelaçadas, as dela calejadas pelo trabalho, as dele macias, mas fortes, e soube que estava à beira de um precipício. Isto é perigoso, ela sussurrou. Eu sei. Pode arruinar tudo. Eu sei. Então por que não paramos? Enzo sorriu e havia algo selvagem naquele sorriso, algo que contrastava completamente com o homem controlado que ela conhecia. Porque talvez seja tarde demais para parar. E quando ele levantou a mão dela até os lábios, beijando suavemente seus nós dos dedos, Jaqueline soube que ele estava certo. Era tarde demais para parar qualquer coisa que estivesse acontecendo entre eles. No terceiro dia, o resort promoveu sua famosa Noite Tropical, uma festa à beira-mar com música ao vivo, drinks exóticos e dança até o amanhecer. Jaqueline havia passado o dia inteiro debatendo se deveria comparecer. A lembrança da mão de Enzo sobre a sua, dos dedos entrelaçados e do olhar intenso, a perturbava desde a noite anterior. Conceição havia ligado pela manhã, animada com as fotos que Jaqueline enviara. Menina, você está radiante. Aproveite cada segundo. A vida é curta demais para não dançarmos quando temos a chance. Foi pensando nas palavras da governanta que Jaqueline escolheu um vestido vermelho do closet, decotado sem ser vulgar, que acentuava sua cintura e fazia sua pele brilhar. Soltou os cabelos pela primeira vez em anos, deixando-os caírem em ondas naturais pelos ombros. Quando se olhou no espelho, viu uma estranha, uma mulher confiante, sensual, livre. A festa estava no auge quando ela desceu à praia. Tochas iluminavam a areia branca. Casais dançavam descalços e o ar cheirava a sal e jasmim. Pela primeira vez desde que chegara, Jaqueline se permitiu relaxar completamente. Posso oferecer uma bebida à dama mais bonita da festa? Ela se virou e encontrou um homem moreno, de cerca de 35 anos, sorriso charmoso e sotaque carioca. Apresentou-se como Eduardo, engenheiro civil de férias no Rio. Sou Jaqueline, ela respondeu, aceitando a caipirinha que ele oferecia. Jaqueline, ele repetiu, como se provasse o som. Não consigo identificar seu sotaque. De onde você é? Minas Gerais. Ah, mineira. Isso explica a educação e a beleza natural. Jaqueline riu, sentindo-se leve pela primeira vez em semanas. Eduardo era engraçado, inteligente e não fazia perguntas difíceis sobre sua vida. Quando a banda começou a tocar uma bossa nova, ele estendeu a mão. Dança comigo? Ela hesitou por apenas um segundo antes de aceitar. Na areia morna, nos braços de um estranho charmoso, Jaqueline se permitiu ser apenas uma mulher se divertindo. Riram, conversaram, dançaram até seus pés doerem. Eduardo a fazia sentir-se normal, como se pertencesse àquele mundo de gente despreocupada. Você tem namorado? Ele perguntou durante uma música mais lenta, aproximando-a mais de seu peito. É complicado, ela respondeu honestamente. Complicado como? Antes que pudesse responder, uma voz grave cortou a música atrás deles. Jaqueline. Ela se virou e encontrou Enzo parado na areia, vestindo um terno escuro completamente fora de lugar na festa casual. Seus olhos dourados brilhavam com algo selvagem, perigoso. As mãos estavam fechadas em punhos ao lado do corpo. Senhor Enzo, ela disse, tentando soar casual, mas sua voz saiu trêmula. Eduardo olhou entre os dois, claramente percebendo a tensão. Amigo seu?
Perguntou baixinho. Meu patrão, Jaqueline sussurrou de volta. Precisamos conversar, disse Enzo, ignorando completamente Eduardo. Estou me divertindo agora. Ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza. Pode esperar? Os olhos de Enzo escureceram. Não. Eduardo deu um passo à frente, instintivamente protetor. Olha aqui, cara. A moça disse que está ocupada. E eu disse que precisamos conversar. Agora. Enzo se aproximou. E havia algo animal em seus movimentos, como um predador marcando o território. Jaqueline sentiu o ar esquentar entre os dois homens. Eduardo, obrigada pela noite maravilhosa. Mas acho melhor eu ir. Tem certeza? Eduardo olhou Enzo com desconfiança. Se precisar de alguma coisa, estou no bangalô 17. Quando Eduardo se afastou, Enzo agarrou o braço de Jaqueline com mais força que o necessário. Vamos, me solte, ela sibilou. Está machucando. Ele a soltou imediatamente, mas continuou caminhando em direção à trilha que levava aos bangalôs. Jaqueline o seguiu, parte dela furiosa, parte curiosa, sobre o que provocara aquela reação. Pararam em uma área isolada entre duas trilhas, iluminada apenas pela luz da lua. Enzo se virou para ela, e a expressão em seu rosto a fez recuar um passo. Que merda foi aquela? Ele explodiu. Jaqueline piscou, chocada com o palavrão. Do que está falando? Dançando com aquele idiota, deixando ele te tocar, sorrindo para ele como se... Como se o quê, Enzo? Ela interrompeu, sua própria raiva subindo. Como se eu fosse uma mulher normal se divertindo em uma festa. Você não é uma mulher normal. Você é... Ele parou, passando as mãos pelos cabelos. Sou o quê? Sua propriedade? Sua empregada que não tem direito a se divertir? Você é minha. As palavras saíram com uma intensidade que chocou ambos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jaqueline o encarou, vendo pela primeira vez o homem por trás da máscara de controle. Um homem consumido por ciúmes, por possessividade, por algo mais profundo e assustador. Sua, ela sussurrou. Eu não sou propriedade de ninguém. Enzo se aproximou e ela pôde ver o conflito em seus olhos. Eu sei, droga, eu sei disso. Mas quando te vi nos braços dele rindo, sendo tocada por outro homem... Ele fechou os olhos, como se a memória causasse dor física. Senti como se estivessem arrancando meu coração. Enzo, eu te observo há meses, ele confessou, as palavras saindo em torrente. Crio desculpas para trabalhar em casa só para ver você passar pelos corredores. Memorizo sua rotina, seu sorriso, o jeito que você canta baixinho enquanto trabalha. E não conseguia entender por quê. Jaqueline sentiu o mundo inclinar. E entende agora? Estou apaixonado por você. A confissão saiu crua, desesperada, perdida, completa e irrevogavelmente apaixonado. E quando te vi com ele, percebi que preferia morrer a te ver nos braços de outro homem. As lágrimas que ela havia segurado por dias finalmente escorreram. Você não pode dizer isso. Por que não? É a verdade. Porque você é Enzo Castellani, bilionário, dono de um império, o homem que pode ter qualquer mulher que quiser. Ela soluçou. E eu sou a empregada que você trouxe para cá por pena. Pena? Ele riu amargamente. Você acha que foi pena? Eu te trouxe aqui porque não aguentava mais fingir que você era só mais uma funcionária. Porque precisava te ver fora daquele uniforme, longe daquela casa, sendo você mesma. Ele segurou seu rosto entre as mãos. Eu te trouxe aqui porque estou desesperadamente apaixonado e queria uma chance de mostrar quem você realmente é. E quem eu sou. A mulher mais extraordinária que já conheci. A mulher que me faz querer ser um homem melhor. A mulher pela qual eu perderia tudo sem pensar duas vezes. Antes que ela pudesse responder, Enzo a beijou. Não foi gentil ou hesitante, foi um beijo carregado de meses de desejo reprimido, de ciúmes, de amor desesperado. Jaqueline se derreteu contra ele, suas próprias defesas ruindo completamente. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Isto vai arruinar tudo, ela sussurrou contra seus lábios. Já arruinou, ele respondeu.
No momento em que eu te vi naquela festa, rindo nos braços de outro homem, meu mundo desmoronou. Não há volta atrás agora, Jaqueline. Para nenhum de nós. E enquanto ele a beijava novamente, mais devagar desta vez, como se quisesse memorizar cada segundo, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha da qual não poderiam voltar. As consequências viriam: escândalo, julgamentos, a destruição de tudo que conheciam. Mas naquele momento, sob a lua cheia de búzios, nada disso importava. O que importava era que Enzo Castellani havia confessado que a amava. E Jaqueline Ramos, pela primeira vez na vida, havia se permitido acreditar que merecia ser amada por alguém assim. Os 3 dias restantes em Búzios passaram como um sonho febril. Enzo cancelou todas as reuniões de negócios, algo que nunca fizera em 20 anos de carreira. Eles caminharam pela praia ao amanhecer, jantaram em restaurantes românticos, conversaram sobre livros, sonhos e medos até altas horas. Jaqueline descobriu um Enzo que ninguém conhecia, vulnerável, engraçado, capaz de rir de si mesmo. Ele contou sobre a solidão de crescer filho único de pais workahólicos, sobre como construíra um império para provar seu valor e acabara se perdendo no processo. Ela falou sobre os livros que escrevia em segredo, guardados em um caderno velho, sobre o sonho de um dia publicar suas histórias. Mostra para mim, ele pediu na última noite, deitados na rede da varanda do bangalô dela. São só rabiscos, ela protestou. Mas acabou buscando o caderno que sempre carregava na bolsa. Enzo leu em silêncio por quase 1 hora, virando as páginas com cuidado reverente. Jaqueline, ele disse finalmente, isso é extraordinário. Você tem talento de verdade. Não exagere, estou falando sério. Estas histórias, elas têm alma, emoção real. Você precisa publicar isso. Com que dinheiro? Com que tempo? Comigo, ele disse simplesmente. Eu posso te ajudar. Podemos encontrar uma editora, investir na sua carreira. Enzo, não. Jaqueline fechou o caderno. Não posso aceitar isso. Por que não? Porque então eu me tornaria sua mantida. Isso mataria qualquer coisa real entre nós. Foi a primeira briga deles, tensa e dolorosa. Enzo não conseguia entender por que ela rejeitava a ajuda que ele daria de bom grado. Jaqueline não conseguia explicar que aceitar significaria perder sua dignidade, sua independência. Fizeram as pazes na manhã seguinte, no avião de volta a São Paulo, mas algo havia mudado. A realidade começava a se impor sobre o paraíso que haviam criado. De volta à mansão, tentaram manter as aparências. Jaqueline voltou ao uniforme cinza, aos cabelos presos, à rotina de sempre. Enzo retomou as reuniões, as viagens de negócios, a postura formal. Mas os olhares que trocavam pelos corredores eram carregados de eletricidade. As mãos que se tocavam brevemente quando ela servia o café continham promessas silenciosas. Encontravam-se às escondidas, na biblioteca após o expediente, no jardim durante a madrugada, em cantos isolados da casa onde ninguém poderia vê-los. Cada beijo era roubado, cada palavra sussurrada com o medo de serem descobertos. Isto está me matando. Enzo confessou numa dessas madrugadas, segurando-a contra a parede da despensa. Ter que fingir que você é só minha funcionária, quando tudo que quero é gritar para o mundo que te amo. Você sabe que não podemos. Jaqueline sussurrou de volta. Não ainda. Preciso pensar em como contar para minha família, como lidar com as consequências. Que consequências? Eu te protejo. Você não pode me proteger de tudo, Enzo, nem de todo mundo. Como se suas palavras fossem proféticas, na semana seguinte, tudo começou a desmoronar. Primeiro foi Conceição, a governanta idosa, que conhecia Enzo desde criança. Notou as mudanças sutis, como ele perguntava sobre Jaqueline, como ela sorria mais, como ambos pareciam ansiosos quando o outro estava por perto. Menina, ela chamou Jaqueline à cozinha numa manhã. Preciso falar com você sobre o patrão. O coração de Jaqueline disparou. O que tem, o Sr. Enzo? Você sabe o que tem.
Os olhos experientes de Conceição a estudaram. A pergunta é: você pensou nas consequências? Jaqueline tentou negar, mas a expressão materna da governanta a desarmou. Conceição, eu vi vocês. O jeito que ele olha para você, como você fica nervosa perto dele. Não sou cega, criança. A mulher suspirou. E não sou a única que notou. O que quer dizer? Márcia, a nova faxineira, anda fazendo perguntas. Comentários sobre como você se dá bem com o patrão, sobre a viagem para Búzios. Ela tem língua venenosa e inveja no coração. Um frio percorreu a espinha de Jaqueline. Ela falou com alguém? Ainda não, mas vai falar. Gente assim sempre fala. Naquela tarde, como se o universo estivesse conspirando contra eles, Isabela Castellani chegou inesperadamente à mansão. A irmã mais nova de Enzo, socialite influente e notoriamente fofoqueira, apareceu para uma visita surpresa, que obviamente tinha segundas intenções. Jaqueline a conhecia apenas de vista, uma mulher de 40 anos, loira platinada, sempre impecavelmente vestida e com um ar de superioridade que fazia todos os funcionários caminharem sobre ovos. Enzinho, ela gritou entrando na biblioteca sem bater. Que saudades do meu irmão workaholic. Enzo, que estava revisando contratos, levantou o olhar irritado. Isabela, que prazer inesperado. Vim conhecer sua nova empregadinha, ela disse, os olhos brilhando maliciosamente. Aquela que você levou para Búzios. Como se chama mesmo? Jacqueline? O sangue de Enzo gelou. Como você soube disso? Ah, meu querido irmão. Isabela se jogou na poltrona de couro, cruzando as pernas elegantemente. Nada acontece no seu império sem que eu saiba. Especialmente quando envolve você fazendo caridade. Com funcionárias bonitas. Não é da sua conta. Claro que é. Você é um Castellani. Seu comportamento reflete na família, nos negócios, na nossa reputação. Ela se inclinou para a frente, a voz ganhando veneno. Imagina só se a imprensa descobrisse que o magnata Enzo Castellani anda brincando de pigmalião com a empregada. Cuidado com as palavras, Isabela. Ou o quê? Você vai me demitir? Ela riu. Escuta bem, irmãozinho. Já está circulando boatos nos nossos círculos. Pessoas estão falando sobre você ter levado uma funcionária para o resort, sobre como anda diferente ultimamente. É questão de tempo até alguém conectar os pontos. Enzo se levantou, as mãos tremendo de raiva. E você veio aqui para quê? Me chantagear? Vim te alertar, como irmã que te ama. Sua voz destilava falsa preocupação. Termine isso agora, antes que vire escândalo. Pague ela para ficar quieta, dê uma indenização gorda e mande embora. Simples. Nunca. Então prepare-se para as consequências. Isabela se levantou, alisando a saia. Porque se eu descobrir, outros também vão descobrir. E nem todos serão tão discretos quanto eu. Naquela noite, Enzo contou tudo para Jaqueline. Ela recebeu as notícias em silêncio, o rosto ficando cada vez mais pálido. Ela tem razão. Jaqueline disse finalmente. Isto vai virar escândalo. E daí? Que se danem todos. Você não entende. Jaqueline se afastou dele. Quando isso explodir, e vai explodir, quem vai sofrer mais sou eu. Eu serei a interesseira, a aproveitadora, que seduziu o patrão milionário. Você será só mais um homem rico que se envolveu com a empregada. Isso não é verdade. É como o mundo vai ver. Lágrimas corriam por seu rosto. E minha família? Minha mãe doente e meu irmão na escola? Eles vão ser expostos, humilhados. As pessoas vão dizer que eles se beneficiaram da minha prostituição. Jaqueline, não. Talvez devêssemos parar, antes que seja tarde demais. É tarde demais desde a primeira vez que te beijei. Enzo a puxou para seus braços. Não vou desistir de você. Não vou deixar eles nos separarem. Mas mesmo enquanto a beijava, tentando afastar os medos dela com sua paixão, ambos sabiam que as forças contra eles estavam se mobilizando. Isabela não era o tipo de mulher que fazia ameaças vazias. Se ela havia descoberto, outros também descobririam.
E quando isso acontecesse, o amor deles seria testado de formas que nem imaginavam. Na manhã seguinte, Márcia, a faxineira invejosa, fez uma ligação anônima para um colunista social conhecido por destruir reputações. A bomba estava pronta para explodir. A bomba explodiu numa terça-feira de manhã. Jaqueline estava organizando as flores da sala quando Conceição entrou correndo, o celular tremendo na mão enluvada. Meu Deus, menina! Meu Deus do céu! O que foi, Conceição? A governanta não conseguia falar. Apenas entregou o telefone, onde a tela mostrava o site de um colunista social famoso. A manchete em letras garrafais fez o mundo de Jaqueline desmoronar. Magnata Enzo Castellani mantém caso com empregada doméstica. Viagem de luxo. Foi presente para a amante. A foto principal mostrava os dois saindo de um restaurante em Búzios, as mãos entrelaçadas, os rostos próximos. Alguém os havia fotografado sem que percebessem. Outras fotos se seguiam. Enzo beijando sua testa na praia, ela rindo nos braços dele durante um pôr do sol, ambos entrando no bangalô dela na calada da noite. Jaqueline leu o artigo com crescente horror. Cada palavra era venenosa, cada parágrafo uma facada. Fontes próximas à família Castellani confirmam que o bilionário de 40 anos mantém relacionamento íntimo com Jaqueline Ramos da Silva, 28, empregada doméstica em sua mansão. A Cinderela de Búzios, como já está sendo chamada nas redes sociais, foi presenteada com uma viagem ao resort de luxo da família, onde o casal não se preocupou em esconder o romance proibido. Neighbors relatam que a jovem, vinda de família humilde de Minas Gerais, sempre foi muito próxima do patrão. Ela se achava especial, revela funcionário que pediu anonimato. Sempre soube que havia algo estranho naquela viagem. Empregada não ganha presente de 50 mil reais do patrão à toa. O celular escorregou das mãos de Jaqueline, despedaçando-se no chão de mármore. Ela não conseguia respirar. As paredes da mansão pareciam se fechar ao seu redor. Jaqueline, Enzo irrompeu na sala como um furacão, ainda de pijama, com os cabelos desalinhados. Eu soube. Meus assessores me acordaram. Nós vamos processar todos eles, vamos... Como eles conseguiram as fotos? Ela perguntou, a voz quase inaudível. Não sei. Deve ter sido um paparazzi ou... Alguém nos vendeu. A realização a atingiu como um soco. Alguém de dentro da sua empresa ou desta casa nos vendeu. Enzo se aproximou tentando tocá-la, mas ela se esquivou. Isso não importa agora. O que importa é como vamos lidar com isso. Como vamos lidar? Jaqueline riu, um som histérico. Enzo, minha vida acabou. Minha reputação, da minha família, tudo destruído. Como se invocadas por suas palavras, ligações começaram a bombardear o telefone fixo da mansão. Conceição atendia e desligava rapidamente, mas as expressões em seu rosto ficavam cada vez mais sombrias. Era sua mãe, disse finalmente. Jornalistas foram até a casa dela em Minas. Estão fotografando, fazendo perguntas para os vizinhos. Seu irmão está sendo assediado na escola. Jaqueline se dobrou como se tivesse levado um soco no estômago. Minha mãe doente. Meu irmão, eu vou proteger sua família. Enzo disse desesperadamente. Vou mandar seguranças, vou... Você não entende. Ela explodiu. Não pode proteger ninguém. Isto é maior que você, maior que seu dinheiro. Eles transformaram nossa história em pornografia barata. O celular dela, que havia sido substituído por um dos assistentes de Enzo, não parava de tocar. Mensagens cruéis inundavam suas redes sociais. Estranhos haviam descoberto seu endereço, seus familiares, seu passado. Tudo estava sendo dissecado e ridicularizado publicamente. Empregada interesseira pega milionário na rede. Ela leu uma das manchetes que apareceram durante a manhã. De esfregão a lençóis de seda, a história da nova Cinderela. Às 2 da tarde, Isabela chegou à mansão com uma expressão triunfante mal disfarçada de preocupação. Enzinho, que situação terrível.
A imprensa está enlouquecida. Foi você, Enzo acusou. Você vazou as informações. Como pode pensar isso de mim? Isabela fingiu indignação. Eu te avisei que isso ia dar merda. Agora olha a situação. As ações da empresa caíram 3% só hoje. Os investidores estão nervosos. A diretoria está exigindo uma reunião de emergência, que se danem as ações e sua reputação. E o nome da família? Isabela olhou para Jaqueline com desdém. Olha, querida, nada pessoal. Mas você precisa entender que isto não pode continuar. Por bem ou por mal, saia da minha casa, Enzo rosnou. Não é só minha opinião, irmão. Papai está vindo de Miami. Titia Helena cancelou a viagem para a Europa. O conselho da empresa marcou reunião para amanhã. Isabela se virou para sair, mas parou na porta. Ah, e Jaqueline, sugiro que procure um advogado. Algumas das matérias estão insinuando coisas bem desagradáveis sobre seus métodos de sedução. Quando Isabela saiu, o silêncio na sala foi ensurdecedor. Jaqueline olhou para Enzo e viu pela primeira vez o peso da realidade em seus olhos. Ele não era apenas um homem apaixonado, era o CEO de um império, herdeiro de uma dinastia, responsável por milhares de empregos. Você vai ter que escolher, ela disse calmamente. Já escolhi, escolho você. Mesmo que isso destrua tudo que construiu, mesmo que suas empresas faliem, sua família te repudie, seus funcionários percam os empregos. Enzo hesitou por uma fração de segundo, tempo suficiente para Jaqueline ver a verdade em seus olhos. Ele a amava, mas não estava preparado para perder tudo por ela. Jaqueline, eu entendo, ela interrompeu, e pela primeira vez sua voz estava firme. Você tem responsabilidades maiores que seus sentimentos. Não é isso. Eu só preciso de tempo para resolver. Resolver como? Me escondendo até a poeira baixar? Me transformando na amante secreta que você visita às escondidas? Nós encontramos uma saída. A saída é simples, Enzo. Jaqueline tirou o uniforme e o estendeu para ele. Eu saio da sua vida. Você volta ao seu mundo, eu volto ao meu. Não. Ele recusou o uniforme. Não aceito isso. Eu te amo. E eu te amo também. Lágrimas finalmente escorreram por seu rosto. Mas às vezes o amor não é suficiente. Naquele momento, um dos seguranças da mansão entrou apressadamente. Senhor Enzo, tem uma multidão de jornalistas no portão. Estão tentando pular o muro. Jaqueline olhou pela janela e viu as câmeras, os flashes, o circo mediático que sua vida havia se tornado. Não posso sair daqui sem ser devorada pelos urubus. Eu arranjo uma saída pelos fundos. E depois, eles vão me perseguir para sempre. Cada lugar que eu for, cada trabalho que tentar conseguir, sempre haverá alguém lembrando que eu sou a empregada que seduziu o milionário. Enzo a puxou para seus braços desesperado. Nós fugimos então. Vamos para longe, começamos uma nova vida. E sua empresa? Suas responsabilidades? Suas centenas de funcionários? Jaqueline se soltou delicadamente. Você não pode abandonar tudo, Enzo. E eu não posso permitir que faça isso por minha causa. Então, o que sugere? Que você faça uma declaração à imprensa. Diga que foi um mal-entendido, que a viagem foi um prêmio profissional, que nunca houve nada entre nós. Sua voz se quebrou. E eu desapareço da sua vida para sempre. Nunca vou negar o que sinto por você. Então somos dois tolos que se apaixonaram contra todas as regras do mundo. Naquela noite, enquanto Enzo tentava desesperadamente encontrar uma solução com seus advogados e assessores, Jaqueline fez sua escolha. Deixou uma carta sobre a mesa da biblioteca e saiu pelos fundos da mansão, aproveitando a troca de turnos da segurança. Na carta, ela escreveu apenas: alguns amores são grandes demais para os mundos pequenos que habitamos. Te amo o suficiente para te libertar. Não me procure. Jaqueline. Quando Enzo encontrou a carta na manhã seguinte, Jaqueline já estava longe. Muito longe. E pela primeira vez em sua vida adulta, o magnata que podia comprar qualquer coisa no mundo se viu impotente diante da única coisa que realmente importava.
Ela havia desaparecido, levando consigo a única luz real que ele já conhecera. 3 meses se passaram desde que Jaqueline desaparecera da vida de Enzo. Ela havia voltado para Minas Gerais, para a pequena cidade onde crescera, mas descobriu rapidamente que não havia refúgio possível. Os jornalistas a haviam encontrado em poucos dias, transformando a casa simples da família em um circo mediático. A mãe, Dona Marlene, havia piorado com o estresse. O irmão, João, havia sido suspenso da escola depois de brigar com colegas que o chamavam de irmão da prostituta do milionário. A pequena cidade que antes a acolhia agora sussurrava pelas suas costas. Foi Conceição quem a salvou. A governanta ligou uma madrugada, a voz carregada de preocupação. Menina, você precisa sair daí. Eles não vão te deixar em paz. Para onde eu vou, Conceição? Não há lugar no mundo onde eles não me encontrem. Assim, minha sobrinha Teresa tem uma pousada no interior da Bahia. Lugar pequeno, sem internet direito, sem jornalista. Você pode se esconder lá até as coisas esfriarem. Jaqueline aceitou, mas não para se esconder para sempre. Aceitou para ter tempo de pensar, de planejar, de descobrir a verdade sobre quem realmente havia destruído sua vida. A pousada das Hortênsias ficava numa cidadezinha de 3.000 habitantes no sertão baiano. Teresa, uma mulher de 50 anos com jeito maternal, a recebeu sem fazer perguntas. Conceição me contou sua situação, filha. Aqui você é apenas Jaque, a moça que veio ajudar na pousada. Durante o dia, Jaqueline trabalhava na recepção, limpava quartos, ajudava na cozinha. Mas nas madrugadas, quando a pousada estava silenciosa, ela pesquisava. Tinha conseguido um laptop velho e uma conexão lenta de internet. Começou a investigar sistematicamente tudo o que havia acontecido. Primeiro, descobriu que as fotos em Búzios haviam sido tiradas por um paparazzi profissional, não por algum hóspede ocasional. Alguém havia contratado um fotógrafo para segui-los especificamente. Isso não foi acaso ou sorte jornalística, foi uma operação planejada. Segundo, analisando os metadados das fotos publicadas, conhecimento que havia adquirido no curso de letras, descobriu que foram tiradas em diferentes momentos da semana, sempre nos horários mais íntimos. Quem contratou o fotógrafo conhecia a rotina deles detalhadamente. Terceiro, e mais importante, o vazamento para o colunista aconteceu exatamente um dia antes da reunião trimestral do Conselho da Castellani Holdings, onde importantes decisões sobre sucessão seriam discutidas. Muito conveniente, murmurou sozinha uma madrugada, olhando as datas no calendário. Foi então que começou a investigar quem mais se beneficiaria com a destruição da reputação de Enzo. E descobriu algo perturbador. Roberto Mendoza, rival de negócios de longa data, interessado em adquirir a rede de hotéis, havia feito uma oferta agressiva de compra exatamente uma semana após o escândalo, quando as ações despencaram. Mas ainda havia uma peça faltando no quebra-cabeça. Como Mendoza soube dos detalhes íntimos da relação? Como sabia quando e onde contrataria o fotógrafo? A resposta veio de uma fonte inesperada. Conceição ligou numa madrugada sussurrando ao telefone. Jaqueline, preciso te contar uma coisa. Não aguento mais guardar segredo. O que foi, Conceição? Lembra da Márcia, aquela faxineira invejosa? Ela desapareceu da mansão 2 dias depois do escândalo. Ninguém sabe para onde foi. E descobri por acaso hoje. Ela está trabalhando para a família Mendoza, ganhando 3 vezes mais que aqui, apartamento pago, carro. Uma fortuna para uma faxineira. Jaqueline sentiu o sangue gelar. Conceição, você tem certeza? Vi com meus próprios olhos. Ela estava saindo da mansão dos Mendoza, toda emperiquitada, dirigindo um carro novo. Quando me viu, ficou branca como papel e saiu correndo. Márcia estava espionando para Mendoza o tempo todo, Jaqueline sussurrou. Ela sabia da nossa rotina, dos nossos encontros, de tudo. Tem mais, menina. Descobri que ela também tinha contato com a dona Isabela. Vi mensagens no celular velho que ela esqueceu no vestiário.
A revelação atingiu Jaqueline como um raio. Isabela e Mendoza trabalhando juntos para derrubar Enzo. A irmã que queria controle da empresa familiar, o rival que queria comprá-la por uma fração do valor. E Márcia como a informante perfeita, movida por inveja e ganância. Conceição, você consegue me arranjar cópias dessas mensagens? Já consegui. Fotografei tudo. Mando pelo WhatsApp agora. Quando as imagens chegaram, Jaqueline teve que se segurar para não gritar. Mensagens claras entre Márcia e um número que, depois de investigar, pertencia ao assistente de Isabela. Coordenação de horários, instruções sobre quando fotografar. Detalhes sobre a viagem a Búzios, que apenas alguém de dentro da mansão poderia saber. Mas a mensagem que mais a chocou dizia: operação funcionou perfeitamente. Ele está destruído, não consegue trabalhar direito. Empresa vulnerável para takeover. Bônus, conforme combinado, será depositado. Enzo havia sido traído pela própria irmã. Jaqueline passou os 3 dias seguintes coletando mais evidências. Descobriu movimentações financeiras suspeitas entre as contas de Mendoza e um offshore ligado a Isabela. Encontrou e-mails vazados, obtidos através de um hacker que Teresa conhecia. Sertão tem de tudo. Filha, que mostravam o plano completo. Destruir Enzo emocionalmente, abalar a empresa, forçar uma venda a preço baixo. Mas mais que isso, descobriu que Enzo não havia ficado passivo. Através de matérias esparsas na imprensa financeira, viu que ele estava lutando desesperadamente para salvar a empresa. Havia vendido propriedades pessoais, cancelado projetos, cortado custos drasticamente. E, segundo uma matéria pequena em um jornal local, estava financiando discretamente uma fundação para famílias de empregados domésticos em situação vulnerável. Ele ainda me ama, ela murmurou, olhando a tela do computador. Mesmo depois de tudo, foi Teresa quem a encontrou chorando na varanda na manhã seguinte. Que foi, filha? Descobri quem me traiu. E descobri que o homem que amo está pagando o preço da minha covardia. Covardia? Bousei, fugi quando devia ter lutado. Deixei eles ganharem sem dar um único soco. Jaqueline enxugou as lágrimas e olhou para Teresa. Preciso voltar. Tem certeza? Já tenho provas de tudo. Sei quem fez isso conosco e por quê. Mas mais importante... Ela respirou fundo. Aprendi algo sobre mim mesma nestes meses. O quê? Já que eu não sou a empregada humilde que aceita qualquer coisa em silêncio. Que eu não nasci para me esconder nos bastidores. Que se alguém que amo está sofrendo por minha causa, eu luto. Teresa sorriu. E agora? Jaqueline olhou para o laptop, onde havia organizado todas as evidências em uma apresentação detalhada. Depois, olhou para o espelho, onde viu uma mulher diferente da que havia fugido 3 meses atrás. Mais magra, mais forte, com fogo nos olhos. Agora eu volto para São Paulo, e desta vez não vou fugir. Naquela tarde, ela ligou para um jornalista investigativo que havia achado durante suas pesquisas. Alguém conhecido por desmascarar esquemas de corrupção corporativa. Tenho uma história para você. Uma história que vai derrubar algumas pessoas muito poderosas. Do que se trata? Conspiração corporativa, chantagem, destruição de reputações. E tenho todas as provas. 2 semanas depois, Jaqueline estava no avião de volta a São Paulo. Não ia como a empregada humilhada que havia fugido. Ia como uma mulher em guerra, armada com a verdade e disposta a lutar pelo homem que amava. O confronto final estava próximo. E desta vez ela não recuaria. A reportagem saiu numa terça-feira de manhã, ocupando a capa completa do maior jornal financeiro do país. Escândalo Castellani, conspiração familiar e industrial, revelada em investigação exclusiva. Jaqueline havia trabalhado 3 semanas com o jornalista investigativo. Daniel Moreira, organizando cada prova, cada documento, cada conexão entre Isabela, Mendoza e Márcia. A matéria era devastadora. Áudios das conversas entre a irmã e o rival,
Extratos bancários mostrando os pagamentos à espião doméstica, e-mails detalhando o plano de destruição, fotos do fotógrafo sendo pago pelo assistente de Isabela. Mas o golpe de misericórdia foram os documentos que mostravam como Mendoza planejava desmantelar a Castellani Holdings após a compra, demitindo milhares de funcionários e vendendo os ativos para investidores chineses. Isabela receberia uma posição de consultora na nova estrutura, com salário milionário. Enzo leu a matéria no escritório, cercado pelos advogados que havia convocado para uma reunião de emergência sobre a crise da empresa. À medida que lia, seu rosto ia empalidecendo. Quando terminou, ficou em silêncio por longos minutos. Sr. Enzo, tentou o advogado mais experiente. Minha irmã, ele disse, a voz quase inaudível. Minha própria irmã me traiu. Destruiu Jaqueline, destruiu a empresa, destruiu tudo. Por dinheiro. O telefone não parou de tocar pela manhã toda. Jornalistas querendo entrevistas, investidores pedindo explicações, membros do conselho exigindo reunião de emergência. Mas Enzo só conseguia pensar em uma coisa. Jaqueline havia lutado por ele, mesmo depois de tudo que aconteceu. Havia arriscado sua segurança para expor a verdade, e ele nem sabia onde ela estava. Isabela chegou ao escritório de Enzo 2 horas depois da publicação da matéria, acompanhada por 2 advogados. Estava pálida, mas ainda tentava manter a postura arrogante. Enzinho, precisamos conversar. Esta matéria é uma campanha difamatória. Cale a boca. A voz de Enzo estava gelada. Apenas cale a boca. Você não pode falar assim comigo. Sou sua irmã. Uma irmã não faz o que você fez. Enzo se levantou e havia algo predatório em seus movimentos. Uma irmã não destrói a vida de uma pessoa inocente por ganância. Aquela empregada não era inocente. Ela te seduziu, te manipulou. Ah, ela me amou. Enzo explodiu. Me amou de verdade, sem querer nada em troca. Algo que você nunca entendeu, que ninguém nesta família maldita jamais entendeu. Isabela recuou, assustada com a intensidade da raiva dele. Enzo, eu fiz isso por você para proteger a empresa. Para roubar a empresa, você quer dizer. Para me destruir e ficar com tudo. Ele jogou os documentos sobre a mesa. Está tudo aqui, Isabela. Cada transferência, cada mensagem, cada mentira. Você vendeu sua própria família por 30 moedas de prata. Eu posso explicar. A única explicação que quero é a sua renúncia de todos os cargos na empresa, imediatamente. Você não pode me demitir. Tenho direitos, sou herdeira. Não depois disto. Enzo pressionou o interfone. Chame a segurança. A senhora Isabela Castellani está sendo escoltada para fora do prédio. Ela não tem mais autorização para entrar em nenhuma propriedade da empresa. Enquanto Isabela era retirada aos gritos, protestando e ameaçando processos, Enzo já estava discando para seus investigadores particulares. Pachinobúrcio, Doutor Dúzio. Quero saber onde está Jaqueline Ramos. Agora. Jaqueline estava no hotel simples onde se hospedara ao chegar a São Paulo quando Daniel Moreira ligou. A bomba explodiu, Jaqueline. Todo mundo está falando da matéria. Isabela Castellani foi demitida da empresa. Mendoza cancelou a oferta de compra e tem gente pedindo investigação do Ministério Público. E Enzo, tentando te encontrar. Os investigadores dele já ligaram aqui 3 vezes. Jaqueline respirou fundo. Daniel, preciso de mais um favor. Diga, consegue organizar uma coletiva de imprensa? Quero falar publicamente. Tem certeza? A imprensa pode ser selvagem. Tenho certeza. É hora de contar minha versão da história. A coletiva foi marcada para o dia seguinte, no auditório de um hotel no centro da cidade. Jaqueline passou a noite acordada, escrevendo e reescrevendo seu discurso. Quando chegou ao local, encontrou um mar de câmeras, flashes e rostos curiosos. Vestia um terno azul marinho simples, cabelos presos em um coque elegante. Não tentava esconder sua origem humilde, mas também não se diminuía. Estava ali como uma mulher que havia descoberto sua própria força.
Bom dia, começou, a voz firme apesar dos nervos. Meu nome é Jaqueline Ramos da Silva. Nos últimos meses, fui retratada pela imprensa como uma interesseira, uma aproveitadora que seduziu seu patrão milionário. Estou aqui para contar a verdade. O silêncio no auditório era absoluto. Eu me apaixonei por Enzo Castellani e ele se apaixonou por mim. Não foi cálculo, não foi interesse, não foi manipulação. Foi amor puro, simples, verdadeiro. Sua voz ganhou força. Mas pessoas poderosas decidiram que nosso amor era perigoso. Perigoso para seus planos de poder e dinheiro. Ela contou tudo: a conspiração de Isabela, o plano de Mendoza, a traição de Márcia. Mostrou documentos, reproduziu áudios, desmontou cada mentira que havia sido espalhada sobre ela. Fugi porque acreditei que meu amor por Enzo só lhe traria destruição. Mas aprendi algo importante nestes meses. Fugir da verdade não protege ninguém. Só permite que os mentirosos vençam. Um jornalista levantou a mão. Jaqueline, o que você quer do Sr. Castellani agora? Ela respirou fundo. Nada, não quero nada. Já tive o privilégio de ser amada por um homem extraordinário. Isso é mais do que muitas pessoas têm na vida inteira. Mas você ainda o ama? As lágrimas que ela havia segurado finalmente escorreram. Amo, vou amar pelo resto da vida. Mas meu amor por ele não pode depender de ele estar comigo. Às vezes, amar alguém significa desejar sua felicidade, mesmo que seja longe de nós. Foi então que as portas do auditório se abriram. Enzo entrou, ainda de terno de reunião, os cabelos desalinhados como se tivesse corrido. Seus olhos encontraram os dela através do mar de pessoas e o mundo parou. Desculpem a interrupção, ele disse, sem tirar os olhos de Jaqueline. Mas preciso falar com esta mulher. Os murmúrios se espalharam pelo auditório. Câmeras se voltaram para ele. Enzo ignorou tudo, caminhando determinado até o palco. Jaqueline, ele disse, agora diante do microfone, você disse que me ama. Enzo, você não deveria estar aqui. Você disse que me ama. Ele repetiu mais alto. E eu preciso que todo mundo nesta sala saiba que eu também te amo. Loucamente, desesperadamente, eternamente. O auditório explodiu em murmúrios. Jaqueline olhou para ele, incrédula. Você disse que às vezes amar alguém significa desejar sua felicidade longe de nós. Enzo continuou. Mas e se a felicidade dessa pessoa for exatamente estar com você? E se estes 3 meses sem você foram um inferno na terra? E se eu descobrir que prefiro ser pobre ao seu lado do que rico sem você? Enzo, casa comigo. O silêncio foi absoluto. Jaqueline olhou para ele, depois para as centenas de pessoas que os assistiam, depois de volta para ele. Você está me pedindo em casamento diante de toda a imprensa nacional? Estou. Ele sorriu, e naquele sorriso estava toda a vulnerabilidade e todo o amor do mundo. Porque quero que não reste dúvida em mente alguma de que Jaqueline Ramos é a mulher que escolhi, que amo, que respeito. Quero que saibam que ter você ao meu lado é a maior honra da minha vida. Jaqueline desceu do palco e parou diante dele. Raça Cessada de Pul. E se disserem que sou interesseira? E se disserem que você está louco? Então dirão. E nós seremos felizes apesar deles. Enzo segurou suas mãos. Jaqueline, você me ensinou que existe diferença entre estar vivo e viver. Sem você, eu só existo. Com você, eu vivo. Enzo Castellani, ela disse, sorrindo através das lágrimas. Você é impossível. É isso um sim? Jaqueline olhou ao redor. Para as câmeras, para os jornalistas, para o mundo que os julgaria. Depois olhou para o homem diante dela, o homem que havia escolhido o amor sobre a aprovação social, que havia escolhido ela sobre a segurança. É um sim. Quando ele a beijou, o auditório explodiu em aplausos. Flashes dispararam, câmeras gravaram, mas para Jaqueline e Enzo só existia aquele momento. O momento em que 2 mundos diferentes se fundiram em um só, provando que o amor verdadeiro não conhece classes sociais, não se curva a preconceitos e sempre encontra um caminho. 6 meses depois.
O casamento foi na praia de Búzios, no mesmo resort onde tudo começou. Jaqueline usou um vestido simples de renda branca. Enzo, um terno claro, sem gravata. A cerimônia foi pequena, apenas familiares próximos e amigos verdadeiros. Conceição foi a madrinha, radiante em um vestido azul. A mãe de Jaqueline, Dona Marlene, finalmente recuperada da doença, chorou durante todo o discurso do genro. João, o irmão, agora no primeiro ano de engenharia, com bolsa integral conseguida através de uma fundação que Enzo havia criado discretamente, foi o pajem. Quem diria, murmurou Conceição para Teresa durante a festa, que nossa menina se tornaria patroa da mansão. Ela sempre foi patroa. Teresa respondeu sabiamente. Só precisava descobrir isso. Enzo e Jaqueline tiveram sua primeira dança como marido e mulher na areia, sob as estrelas, com o som das ondas substituindo qualquer orquestra. Arrependida? Ele perguntou, girando-a lentamente. Do quê? De ter se casado com um homem impossível que te pediu em casamento diante de 200 jornalistas. Jaqueline riu e o som era pura felicidade. Nunca, mas tenho uma confissão a fazer. Diga, eu sempre soube que você me observava na mansão. Enzo parou de dançar. Sabia? Mulher sente quando está sendo observada, principalmente por um homem bonito. Ela sorriu maliciosamente. Eu só fingia que não sabia. Você me deixava louco de propósito. Talvez um pouquinho. Enzo a puxou mais perto, sussurrando em seu ouvido. Senhora Castellani, você é uma mulher perigosa. E você, Senhor Castellani, não viu nada ainda. Riram juntos. Dançaram até o amanhecer. E quando o sol nasceu no horizonte, estavam sentados na areia, ela encostada no peito dele, observando o mundo despertar. O que vamos fazer agora? Jaqueline perguntou. Agora vamos viver, Enzo respondeu. Vamos dirigir a empresa juntos. Você com sua sensibilidade e inteligência, eu com minha experiência. Vamos criar uma fundação para ajudar famílias como a sua. Vamos ter filhos que crescerão sabendo que o amor não conhece fronteiras. E vamos escrever livros juntos. Você escreve, eu publico. Parceria perfeita. Jaqueline se virou nos braços dele, estudando o rosto que amava. Sabe o que mais me deixa feliz? Diga. É que nossa história não termina com foram felizes para sempre. Ela termina com e então começaram a viver de verdade. Enzo a beijou, longo e suave, enquanto o sol dourado de Búzios banhava o casal, que havia provado ao mundo que o amor verdadeiro não se curva a convenções sociais, não se intimida com escândalos e sempre encontra um caminho. Na mansão de São Paulo, que agora era o lar de ambos, Conceição preparava o café da manhã cantarolando baixinho. O uniforme cinza de Jaqueline estava guardado no armário, não por vergonha, mas como lembrança de uma jornada. Uma jornada que começou com uma queda na escada e terminou com uma mulher descobrindo que merecia ser amada exatamente como era. E assim, na cidade que nunca dorme, em um país onde as diferenças sociais ainda pesam como montanhas, dois corações provaram que existe uma força maior que todos os preconceitos. A coragem de amar sem medir consequências, a bravura de lutar pela própria felicidade e a certeza de que, no final das contas, somos todos iguais diante da imensidão do amor verdadeiro.